riscos e responsabilidades relacionadas à aquisição imobiliária. Então, como vocês sabem, nós fizemos uma pesquisa grande sobre situações concretas que revelaram os riscos que existem na aquisição imobiliária, e eu estou passando isso para vocês para que a gente tenha com base na experiência dos outros, né, que é o ideal, a identificação daquilo que a gente pode utilizar de aprendizagem para mitigar os nossos riscos quando a gente tiver, tanto do ponto de vista do advogado, quanto do ponto de vista do adquirente, né, promovendo, acompanhando, né, uma aquisição imobiliária, certo? Então, meus amigos, eu tinha prometido no nosso encontro passado, né, que nós falaríamos a respeito de um caso muito interessante em que a due diligence, o que é a due diligence? São as análises que a gente faz antes de tomar a decisão de fechar um negócio imobiliário. Então, as devidas diligências, né, ou as diligências apropriadas, certo? Então, nessas diligências apropriadas, o que é o normal? Né? Você avalia tanto a documentação dos vendedores, quanto a documentação do imóvel, e também as certidões negativas, públicas, que estão à disposição para consulta. Falando parece muito simples, mas no caso concreto, surgem muitas especificidades, né? Muitas mesmo. E essa due diligência ela serve para deixar evidente que o comprador, quando tomou a sua decisão na aquisição, o fez de boa fé, o fez no interesse de comprar algo de forma lícita. Qual que seria a contramão disso? Seria uma aquisição fraudulenta, ou seja, uma aquisição que você ajuda o vendedor a fugir dos seus credores ou a fugir de uma execução judicial. Bacana? Pois bem, dito isto, eu trago para vocês, no caso 6, uma situação de aquisição de empresa. Rafael, mas o que tem a ver, se nós estamos sempre falando aqui sobre direito imobiliário, você falar sobre aquisição de empresa? Porque aqui houve uma decisão judicial que levou em consideração a due diligence, né? E neste aspecto, tanto faz se é para imobiliário ou se é para aquisição de empresa, né, a lógica dos cuidados para aquisição servem. Então, por isso que eu selecionei essa ação, este caso. Para compra e venda de empresa, o pessoal costuma usar essas terminologias americanas porque, sei lá, virou uma praxe, né, a gente usar muitas palavras em inglês quando estiver tratando de questões de negócios, tá? Sou a favor nem contra isso. Então, mas eles chamam então de M&A, né? Mas é uma compra e venda de empresa, tá? Então, M, E comercial e A, M-E-A. Né? E aí fala M&A porque fala em inglês. Compra e venda de empresa. E nós tratamos de compra e venda de imóveis. Essa é a similitude, ok? Então, vou trazer esse caso aqui para vocês verem a importância dessa due diligência, ou seja, dessas verificações prévias e como isso foi levado em consideração no julgamento deste caso, né? Nos trazendo, então, lições reveladoras. Olhem só. Então, duas pessoas físicas, né, são as vendedoras da empresa. Caso, então, é de compra e venda de empresa, né, de pequeno porte, por R$1 milhão em 24 parcelas, com a transferência também, né, de 4 ambulâncias no ativo das empresas. 2 dessas ambulâncias permaneciam registralmente em nome das empresas, aliás, de empresas terceiras, né, das próprias vendedoras, por estarem financiadas. Os compradores tentaram anular o negócio sob a alegação de erro substancial quanto à propriedade dos veículos, mas o tribunal afastou o vício de consentimento por 4 elementos somados. A due diligence, né, de 2 meses, com acesso aberto aos documentos, veículos, etc. 2, cláusula contratual com declaração expressa de ciência dos compradores. 3, anexo do contrato descrevendo o financiamento dos veículos. E 4, a gestão, né, da empresa pelos compradores por 7 meses antes do ajuizamento da ação. Tá? Então, M, E comercial e A, M-E-A. Né? E aí fala M&A, porque fala em inglês. Compra e venda de empresa. E nós tratamos de compra e venda de imóveis. Essa é a similitude, ok? Então, vou trazer esse caso aqui para vocês verem a importância
dessa due diligence, ou seja, dessas verificações prévias, e como isso foi levado em consideração no julgamento deste caso, né, nos trazendo, então, lições reveladoras. Olhem só, então, duas pessoas físicas, né, são as vendedoras da empresa. Caso, então, é de compra e venda de empresa, né, de pequeno porte, por R$1 milhão em 24 parcelas, com a transferência também, né, de 4 ambulâncias no ativo das empresas. 2 dessas ambulâncias permaneciam registralmente em nome das empresas, aliás, de empresas terceiras, né, das próprias vendedoras, por estarem financiadas. Os compradores tentaram anular o negócio sob a alegação de erro substancial quanto à propriedade dos veículos, mas o tribunal afastou o vício de consentimento por 4 elementos somados. A due diligence, né, de 2 meses, com acesso aberto aos documentos, veículos, etc. 2, cláusula contratual com declaração expressa de ciência dos compradores. 3, anexo do contrato descrevendo o financiamento dos veículos. E 4, a gestão, né, da empresa pelos compradores por 7 meses antes do ajuizamento da ação. Então, o caso foi qualificado como, não como uma situação de engano, ou como se pretenderia, né, ou vício de consentimento por desconhecer a situação. O tribunal entendeu que houve aqui um arrependimento posterior. E, como a gente sabe, não existe um direito subjetivo ao arrependimento, não é? Tanto que quando a gente trata, por exemplo, de Código de Defesa do Consumidor, existe uma situação bem específica de direito ao arrependimento, que é quando é feita uma aquisição fora do estabelecimento comercial, pode ser pela internet, pode ser pelo telefone, compra pelo telefone. Então você está fora do estabelecimento comercial e aí você faz uma compra e tem até 7 dias para se arrepender. Olha que específico isso, né? Tanto que no âmbito da construção civil, né, as grandes empresas mais espertas, né, o que elas fazem? Quando elas fazem aquelas vendas americanas, que aquelas vendas servem bebidas, servem comida para as pessoas, fazem todo um envolvimento para fechar uma negociação com as pessoas de compra e venda, principalmente de frações, né, esses sistemas de compra e venda de frações de uso, pode ser hotel, pode ser casa, pode ser apartamento. Então, o que eles fazem? Eles colocam um CNPJ naquele local onde é o empreendimento, já montam ali também uma unidade, né, um tipo de unidade para a pessoa conhecer pessoalmente, para dizer que foi comprado dentro do estabelecimento comercial, impedindo o arrependimento. Então, o caso foi qualificado como, não como uma situação de engano, ou como se pretenderia, né, ou vício de consentimento por desconhecer a situação. O tribunal entendeu que houve aqui um arrependimento posterior. E, como a gente sabe, não existe um direito subjetivo ao arrependimento, não é? Tanto que quando a gente trata, por exemplo, de Código de Defesa do Consumidor, existe uma situação bem específica de direito ao arrependimento, que é quando é feita uma aquisição fora do estabelecimento comercial, pode ser pela internet, pode ser pelo telefone, compra pelo telefone. Então você está fora do estabelecimento comercial e aí você faz uma compra e tem até 7 dias para se arrepender. Olha que específico isso, né? Tanto que no âmbito da construção civil, né, as grandes empresas mais espertas, né, o que elas fazem? Quando elas fazem aquelas vendas americanas, que aquelas vendas servem bebidas, servem comida para as pessoas, fazem todo um envolvimento para fechar uma negociação com as pessoas de compra e venda, principalmente de frações, né, esses sistemas de compra e venda de frações de uso, pode ser hotel, pode ser casa, pode ser apartamento. Então, o que eles fazem? Eles colocam um CNPJ naquele local onde é o empreendimento, já montam ali também uma unidade, né, um tipo de unidade para a pessoa conhecer pessoalmente, para dizer que foi comprado dentro do estabelecimento comercial, impedindo o arrependimento. Tá? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui, que é uma questão completamente fora. Então, não existe o direito de arrependimento, e por isso que o tribunal aqui disse o seguinte: olha, estão se criando subterfúgios
por conta de ter se arrependido de terem comprado esta empresa. Foi assim que o tribunal entendeu. Logo, na verdade, não é um vício de consentimento, sim um simples arrependimento, e arrependimento não dá direito ao desfazimento do negócio. Bacana? Beleza. Então, vamos lá. Vamos para as dicas práticas, né? Então, para a gente ter um espelho exato, né, do caso, mas em sentido, digamos assim, inverso, né? Aqui, o intermediador da prova foi o vendedor, né, que se blindou, no caso, né, pela documentação. Então, a lição prática aqui se desdobra em 3 planos, né, e talvez seja mais útil para o empresário e para o advogado consultivo, mas nós também, do âmbito da advocacia consultiva imobiliária, aproveitamos muito este caso. Então, o vendedor, no caso, né, o vendedor da empresa, dependendo de porte, e no caso também serve para a nossa venda de imóveis. A due diligência, ela funcionou como uma muralha, como uma proteção defensiva nessa decisão, mas apenas porque foi documentada. Então, olha a importância da gente documentar. Não é comum, tá, colegas? Não é comum a gente fazer due diligência imobiliária e documentá-la. O que quer dizer com isso? É que às vezes a gente não faz um parecer, deveria, né? A gente não documenta a diligência. Mas a gente documenta com a certidão. Sim, isso sim, bacana. Essa parte sim. Então, isso sempre é importante. Um dossiezinho com as certidões, com todos os documentos que existiam à época. Ótimo, é uma forma de documentação. Mas se tiver ainda uma capa para esses documentos, ou seja, um parecer jurídico explicando os documentos que foram avaliados e o que foi concebido, o que foi pensado sobre eles, tanto melhor. Tá? Então, está aqui. 3 elementos foram decisivos nessa questão da due diligência. A cláusula no contrato afirmando especificamente que os compradores realizaram due diligência e estão cientes do estado atual da empresa, incluindo certidões e ações judiciais. Então, interessante, né? A proteção, então olha só que interessante isso, colegas. Ao contrário do que o leigo costuma pensar, não vamos falar muito sobre os problemas da empresa, o que vai proteger o negócio da empresa ou do imóvel, o que vai proteger o negócio é falar sobre. Então tinha uma cláusula dizendo, existem ações, existem problemas. Então na due diligência imobiliária é a mesma coisa. Olha, existem ações, existem problemas, e todo mundo sabe disso e está às claras. O que significa isso? Estamos blindando o contrato. Esse contrato não é fácil de ser desfeito. Por quê? Porque havia uma ciência expressa. Então, primeiro ponto, essa cláusula de ciência expressa. 2, no anexo, tinha descrito nominalmente os ativos como os ônus. No caso ali das ambulâncias, né? Então, constava ali o financiamento das ambulâncias e dos veículos em nome de outras empresas. Então, não foi escondido que estava lá no ativo das empresas, mas ela não era de propriedade, existiam contratos de locação, né, desses veículos, né, em relação a outras empresas, e havia um financiamento sobre eles. Então, eles não foram adquiridos junto, mas eles faziam parte da operação da empresa que estava sendo vendida. Então, bacana, estava explicado isso no anexo. E lembrando, né, a alegação dos compradores arrependidos era de que eles achavam que vinha com 4 ambulâncias, e na verdade veio com 2. Terceiro ponto, a comprovação posterior. Eu penso isso, colega, sempre adaptando para a questão imobiliária, né? Seria o caso de se adquirir, né, um determinado imóvel, que tem as acessões. Então, as acessões vêm junto, está lá descrito. O que são as acessões? Edículas, construções, tudo que tem de bom ali, uma pontezinha, um não sei o que e tal, essas descrições, né? Daqui a pouco pode ter ali uma determinada casa ou um container, alguma coisa que dê para retirar, né, e que é de titularidade de outra pessoa, tem que estar explicado isso. Seria o proporcional, né, a lógica aqui das ambulâncias. Então, não pertence ao imóvel que está sendo vendido, neste caso, não pertence à empresa que está sendo vendida. Olha que interessante. Terceiro, então, né, comprovação posterior que houve uma oportunidade real de análise. Quer dizer, teve uma duração do período de due diligência com livre acesso aos documentos. A cláusula genérica de ciência da situação, sem evidência objetiva da oportunidade de análise, ela teria uma força reduzida. Tá? Essa cláusula mais genérica, dizendo, tudo foi possível de ver. Não, aqui houve uma cláusula bem específica. Então, anote aí para o nosso guia. Cláusula específica de ciência. E anexo com descrição. O comprador, por sua vez, né,
o caso ele é uma advertência bem importante para o comprador. Por quê? Porque a due diligence superficial, sem uma perícia contábil técnica, sem um advogado especialista, sem uma confirmação de titularidade dos ativos, acaba servindo como uma armadilha contra o próprio comprador. Né? Então, quer dizer, 7 meses de gestão antes do ajuizamento da ação foi um elemento que pesou, também considerado pelo tribunal contra os adquirentes. Então, o tribunal leu esse período como uma confirmação tácita do estado da empresa, de que havia ciência, se sabia sobre a situação da empresa. E quem detecta o vício, ele tem que agir imediatamente sobre o risco de descaracterização do erro substancial, né? E aí, claro, a qualificação como um mero arrependimento, que é o que eu disse no início, que não existe. Os ativos, né? Terceiro aspecto. Os ativos como propriedade fragmentada, né? Terem sido financiados em nome de terceiros ou em comodato, enfim. Né? No caso, eu acho que era comodato, falei aluguel, né? É uma situação comum, tá, em pequenas e médias empresas brasileiras, especialmente no setor como transporte, saúde e construção, né? Também pode cair nas nossas mãos, as construtoras, a venda e compra de construtoras. A solução defensiva, né, é o tratamento explícito no contrato, e não a omissão, a ocultação. Então, listar nominalmente cada bem indicando a titularidade registral, mesmo que diferente do vendedor, né, o vínculo com financiamento, comodato, leasing, enfim, qualquer vínculo, e a previsão de regularização, quer dizer, um cronograma de quitação, transferência futura, coisa assim, são os elementos que vão proteger essa negociação. A transparência, a maior previsão dos itens. Cláusulas que seriam úteis, né? Cláusulas que são úteis nesse tipo de contrato. Uma declaração das partes que conhece a situação registral dos ativos. 2, né, um outro tipo de cláusula, um anexo, um inventário detalhado dos bens e os seus ônus, os ônus de cada bem. E terceira hipótese de cláusula também para o nosso guia, uma cláusula condicional, vinculando a transferência registral dos ativos financiados à quitação dos respectivos contratos. Né? Então, dá para prever isso? Dá para prever que ao final, então, existe uma condição, né, relacionada a esses bens. Então, assim, do ponto de vista estrutural, né, gente, observações que a gente pode fazer. A paridade entre as partes, quer dizer, a equivalência entre as partes, um contrato entre dois particulares, não havia uma assimetria consumerista, né, foi invocada pelo tribunal como uma razão para aplicar o pacta sunt servanda com rigor, ou seja, a manutenção do contrato, né, com rigor, né, como uma razão também, né, em operações empresariais, como esse caso aqui, poderia ser imobiliária, né, a presunção da capacidade técnica de ambas as partes, ela acaba sendo mais forte, e a tese de erro substancial, ela acaba enfrentando uma barreira bem mais elevada, né, do que uma relação simples de consumo. Mas às vezes a gente trabalha com relação de consumo. Claro, quando a gente trabalhar em imóveis com relação de consumo, aplica-se o CDC. Quando a gente aplicar imóveis sem relação de consumo, também a gente vai estar alerta que não se aplica o CDC. Bacana? Então, quais foram as consequências aqui desse caso? Improcedência integral da ação, né? Os honorários acabaram sendo até majorados a 11% sobre o valor da causa em favor das vendedoras, e isso foi julgado, então, pelo Tribunal de Goiás, processo 5107-886-17-2025, 809-0051, para quem quiser ler o acórdão, é só ir lá. Né? Então, um afastamento do vício de consentimento, em compra e venda, no caso aqui de empresa, com due diligence documentada como prova da ciência. Né? E aí, então, a configuração de um arrependimento posterior, né, que não autoriza uma anulação. Bacana? Muito legal esse caso, e ele nos revela, assim, uma série de pensamentos a respeito, né, da importância da due diligence na compra e venda de imóveis, principalmente, né, na nossa especialidade aqui. Caso 7, pessoal. Né? Caso 7, bem legal também, né? Uma tese anulatória que também foi rejeitada. Tá? E foi aplicada a súmula da adjudicação compulsória. Olha que legal. Né? Então, um caso muito interessante para nós. Tá? Então, um caso de tese de anulação, né, que foi totalmente rejeitada e aplicada à súmula da adjudicação compulsória, que diz que não depende de contrato registrada a aplicação, né, o uso da adjudicação compulsória. Então, vou revisar aqui uma série de coisas com vocês, aproveitando esse caso. Na verdade, esse caso aqui é uma operação de sale e leaseback, né, em que você faz a venda para alocação, tá, sobre um imóvel comercial em Fortaleza.
tá? Que tinha sido estruturado para resgatar uma clínica, né? Uma determinada clínica, que seria a vendedora, que tinha algumas dívidas com um banco. Então, em 2018, a vendedora, ela acabou passando uma procuração, aqui tem uma série de coisas interessantes, pessoal, a relação do advogado, né, também com o seu cliente, foi uma coisa muito conturbada. Além da operação ser interessante, tem ainda a relação do advogado, que foi misturada na tentativa de anulação do negócio, tá? Então, olha só, presta atenção que esse caso é bem peculiar. Então, em 2018, a vendedora, ela passou uma procuração pública para os advogados que tinham a incumbência de estruturar um negócio e captar um comprador, né, para este negócio. Pelo arranjo que foi estabelecido, né, com os advogados, o preço líquido garantido para a vendedora era de 2.300.000. Então, olha só, então chamaram de advogado, estrutura para nós um negócio de venda, eu preciso que sobre no meu bolso 2.300.000. Aqui a procuração, né, vai atrás, capta um comprador, organiza, estrutura a operação e tem que sobrar para mim 2.300. Este foi o negócio que foi estabelecido. Surgiu aqui um dilema, uma discussão a respeito desse negócio, porque os responsáveis por essa intermediação, esses patronos, os advogados responsáveis por essa intermediação, acabaram fechando um negócio com 150.000 a mais, que seriam os seus honorários, certo? E a vendedora, posteriormente, arrependida do ajuste, acabou tentando anular a negociação, né? Dizendo o seguinte, eles fecharam por um valor superior e queriam me repassar apenas 2.300. Então veja como as coisas são curiosas, né? A importância também de tudo ficar muito às claras no negócio. Então entenderam como é que foi a questão? Né? Então chamaram os advogados, estrutura para mim, capta um comprador, eles foram lá, captaram, aí eles tinham uma missão de conseguir 2.300, eles conseguiram, e fecharam o negócio com um valor a mais para que o comprador, né, pagasse os seus honorários. Pois este valor a mais é o que reivindica a vendedora no seu arrependimento sobre este negócio. Tá? Vamos ver como é que isso foi julgado? Vamos lá, então. Tá? Então, vamos lá. O preço líquido, então, era 2.300, a diferença ficou em 150.000 entre duas versões de contrato, né, que cobriria os honorários e a corretagem a cargo da compradora. Recebido um sinal de 250.000 e às vésperas do pagamento da parcela intermediária de 1.300.000, a vendedora, o que ela fez? Revogou a procuração. E mesmo depois de receber esses valores, ela se recusou a entregar o boleto de quitação da alienação fiduciária com o banco, né, que era uma condição para a outorga da escritura definitiva. E aí ela ajuizou uma ação anulatória, sustentando que tinha havido dolo, simulação, né, uma incapacidade civil transitória, meu Deus, um monte de argumentos. Tá? Todas essas teses foram afastadas por ausência de prova. E o tribunal qualificou essa recusa como injustificada. E aí concedeu uma adjudicação compulsória para a compradora com base na súmula do STJ, no enunciado 239. Bacana? Vamos lá, então, né, aprofundar nesse caso. Então, olha só, o caso é uma espécie de um manual ao contrário, um manual reverso. Ele mostra por que cada tese típica de anulação tende a fracassar quando o réu chega com uma documentação ordenada, organizada, né, que demonstre o oposto. E por que a adjudicação compulsória ela é um instrumento mais eficaz diante de uma justificativa injustificada, aliás, diante de uma recusa injustificada do vendedor. Tá? Então, vamos lá. Né? Então, rememorando, vamos aproveitar também para rememorar esse instituto aqui da adjudicação compulsória. 4 frentes operacionais nós vamos analisar, tá bem? Primeira delas, o vendedor que pretende invocar o vício de consentimento ou a sua incapacidade. Meu Deus, ele acumulou um monte de argumentos, né? Então, o tribunal foi categórico. Arrependimento posterior, de novo, olha que interessante, né? O tribunal leu essas alegações de vício de consentimento e incapacidade, né, provisória como um arrependimento. E quando ele lê como arrependimento, o que a gente acabou de ver? Né? Não existe direito ao arrependimento de um negócio. Então, vamos lá. Insatisfação com o resultado econômico do negócio, né, arrependimento posterior, com insatisfação do resultado econômico do negócio, né, com uma alegação, então, genérica de problemas psicológicos, né, que acabaram não configurando, então, né, um vício. Tá? Cada tese dessas,
né, que eles alegaram, assim, de forma genérica, ela exigiria uma prova específica. Então, a incapacidade, por exemplo, demandaria uma perícia médica, contemporânea aos fatos, principalmente, né, e preferencialmente registros clínicos que fossem anteriores à contratação desses advogados. Então, uma decisão de interdição, por exemplo, seria o padrão ouro, né, para a gente conseguir a demonstração disso. Não veio. Já a alegação de dolo, né? O dolo exige uma prova de indução, né, ao erro, e não uma simples assimetria de informações. Então, segundo ponto, o dolo também ficou bem fragilizado. Terceiro argumento que eles fizeram, simulação. Bom, a simulação ela exige prova de divergência entre a vontade real e a vontade que foi declarada, e não só uma insatisfação posterior, né? Então, tem que ter uma divergência, né, entre aquilo que foi declarado e aquilo que era a real vontade das pessoas. E, na sequência dos fatos, né, essa alegação do tipo, recebi o dinheiro, usei o dinheiro e depois aleguei que eu estava incapaz, ela é muito prejudicial, porque a fruição dos valores presume também, né, uma capacidade e, além da capacidade, uma adesão ao negócio que tinha sido desenhado. Então, veja que rico esse caso para a gente avaliar. Do ponto de vista agora, né, eu falei que vou fazer sobre 4 perspectivas, né? A segunda perspectiva, do comprador, né? Então, comprador numa operação parcelada, né? Sale and leaseback, ou comprar, ou compra e venda comum, né? 3 condutas, tá? Vão construir um cenário ideal para uma eventual adjudicação compulsória. Bom, pagar pontualmente, gerando prova documental da boa-fé, óbvio. Então, começa a dar a situação conturbada. Um dos problemas que a gente sempre tem que avaliar é isso. O comprador, ele fica sempre na dúvida. E agora, pago ou não pago? O cara está dando para trás. Se ele não paga, ele acaba produzindo uma prova contra ele mesmo. Infragiliza mais o negócio. Então, é bem interessante. Ou deposita em juízo ou efetivo o pagamento. Então, aqui houve o pagamento conforme o combinado, né? Isso fortalecendo, então, a posição do comprador. Segundo aspecto em relação ao comprador, notificar extrajudicialmente o vendedor antes de estabelecer um litígio, né, dando um prazo razoável para cumprimento das condições suspensivas, né? Entrega dos boletos de quitação, que era o combinado, tinha que quitar o banco, né, que tinha uma alienação fiduciária, as certidões têm que ser apresentadas, a baixa do gravame do banco junto ao registro de imóveis tem que ser também comprovada, e a responsabilidade do vendedor. Tudo isso, né, acaba construindo formalmente uma recusa injustificada. Então, do ponto de vista do comprador, ele notificou expondo bastante a resistência indevida e injustificada, né, do vendedor. E um terceiro aspecto que foi fundamental aqui também, né, em favor do comprador, né, na perspectiva do comprador, foi ajuizar a ação certa, que é uma adjudicação compulsória, em vez de uma execução genérica do contrato, de repente, ou algum outro tipo de medida, né? Uma ação de conhecimento, que às vezes é feita também e não fica tão legal. Por quê? Porque a súmula 239 do STJ, ela dispensa o registro do compromisso, da promessa de compra e venda, né? Ela diz que não é exigível o registro da promessa de compra e venda na matrícula, e acaba sendo, então, um instrumento mais eficiente para forçar a transmissão. A sentença é mais eficiente. Ao invés de tu chegar lá no final e dizer assim, o contrato é válido, e fica naquelas, né, você já tem uma sentença de adjudicação. Então, o resultado final é, passa o imóvel para o nome do comprador. Né? Olha que legal. Então, o uso também, né, da medida jurídica correta aqui foi muito importante. Uma terceira perspectiva aqui foi a estruturação contratual, né, em operações com pagamentos condicionados à baixa do gravame. Então, esse é um ponto crítico, né, do caso. Foi a obrigação do vendedor entregar os boletos de quitação do banco. Então, isso deixou evidente o seu descumprimento. Essa é uma cláusula muito útil, né, com previsão expressa do que constitui uma recusa injustificada. Então, tendo lá uma lista taxativa, não fornecimento de documento específico em prazo certo, não comparecimento no tabelionato, que também aconteceu nesse caso, na data marcada, recusa, né, da assinatura sem um motivo plausível ou juridicamente objetivo, né? Então, com a previsão contratual de uma obrigação de fazer e uma cláusula penal que foi considerada proporcional ao caso, tá? Tudo isso, né, são cláusulas que foram muito úteis em favor, né, a estruturação do contrato, em favor do resultado final que protegeu o negócio imobiliário.
Uma outra cláusula útil, né, foi a nomeação do tabelionato e a fixação de uma data certa para a outorga da escritura, com a previsão da constituição automática em mora. Olha que interessante também, é uma cláusula muito útil que deixa muito exposto o descumprimento contratual. Tá? A questão mais delicada aqui, no meu ponto de vista, é a quarta perspectiva, que foram os honorários e a corretagem embutidos no preço. Aqui se correu bastante risco. Tá? Mas vamos lá, vamos ver. Né? Honorários e corretagens embutidos no preço. Então, a diferença de 150 mil entre as duas versões do contrato, ela foi explorada pela vendedora como um desvio de valores. O tribunal, ele acabou validando esse arranjo, porque o preço líquido que tinha sido combinado com a vendedora, de 2 milhões e 300, estava claro desde a fase pré-contratual. E a sobretaxa ficou a cargo da compradora. Tá? Então, qual que é a lição que fica aqui, principal, né, para os advogados e para os investidores? Então, estruturas, aliás, em que a remuneração do intermediador é paga pelo comprador sobre o valor excedente do preço líquido do vendedor, são lícitas, mas elas só resistem a uma alegação de simulação ou de fraude, em geral, se elas forem explícitas desde o início, né? Ou seja, que fique claro desde o início. Pode ser por meio de uma ata pré-contratual, pode ser por meio de um contrato de assessoria, né, assinado pela vendedora, ou alguma cláusula mais específica do próprio contrato principal. Tá? Cobrar do comprador e não do vendedor é estruturalmente mais seguro realmente, porque alinha o pagamento com quem vai estar adquirindo o ativo. Mas o documento que dá lastro, né, para essa remuneração é o que vai acabar protegendo essa operação. Então, deu certo aqui, mas acabou... Por que deu certo aqui? Porque havia um documento dizendo que tinha que sobrar, né, para essa vendedora os 2.300, se sobrava os 2.300 combinados. Daria para fazer uma forma mais clara ainda, dizendo que o excedente era os honorários, não importa quanto, né, porque ia depender da negociação? Daria. Então fica essa lição aqui para nós também. Foi um risco que se correu, mas acabou dando certo, então, nesse caso. Tá? Em relação à procuração, né, gente? Olha só que delicado isso. Isso aqui foi a fragilidade do caso. Sobre a procuração que tinha sido outorgada, ela foi outorgada no dia 14 de setembro e foi revogada 16 de outubro. Então, praticamente um mês, né, em que foi estruturado todo o negócio. Então, um dia antes da parcela intermediária, foi feita a revogação, que acabou inviabilizando o negócio, né, naquele momento. Tá? Depois foi resolvido, então, pela adjudicação. Né? Por quê? Né? Porque a compradora acabou pagando mesmo assim no dia seguinte, cumpriu com o contrato. Né? Mas fica uma lição prática também. Acho que nessas operações assim, né, de sale and leaseback ou similares, a procuração outorgada para o intermediador, para o advogado, ela pode ter um escopo bem específico de assessoramento com uma cláusula de revogabilidade. Tá? Podemos lá invocar o artigo 684 do Código Civil e tal, mandato de causa própria, ou revogável por interesse do mandatário, sei lá. Mas para que isso? Né? Para que o vendedor não inviabilize a operação no momento mais crítico, que foi o que aconteceu aqui. Né? Então, ia vender, ficava com aluguel, ficava alugando o imóvel e usando, botava o dinheiro no caixa, né? Essa era a operação que tinha sido combinada. Ó, me consegue 2.300 para o caixa da clínica e eu passo a alugar o meu espaço, continua ali, o investidor quis, curtiu a ideia, fez os pagamentos e aí na hora fundamental, ele só revogou a procuração e o intermediador ficou sem poderes para cumprir com tudo que foi combinado. Né? Então, talvez essa questão aqui seja também uma dica importante. Bacana? Então, foi reformada a sentença, o resultado do Tribunal de Justiça do Ceará, tá? Processo 013-1371, 81-2019, 806-0001. Então, foi validada a operação de sale and leaseback, o ônus probatório das teses de dolo, né, simulação e incapacidade civil, né, foi superado, então, por meio da solução final, então, ficou a adjudicação compulsória por recusa injustificada na outorga da escritura definitiva. Muito legal este caso. Tá? E o oitavo caso, né, vou tentar ser mais rápido aqui, né, até para a gente evoluir no nosso desenvolvimento, foi um caso também muito interessante, né, em que o vendedor, né, no caso aqui houve uma venda,
E o comprador alegou omissão de dívidas. Ah, não avisaram que tinha dívida com o IPTU, não avisaram que tinham taxas condominiais sobre o imóvel, né, que tinha sido adquirido por R$700 mil. A defesa do vendedor veio forte na saída, ou seja, havia indícios de que a compradora sabia das dívidas antes da assinatura. Mas dois elementos acabaram virando o jogo, né, contra essa intenção de anulação do negócio pela compradora. Tá? Que é o primeiro, o contrato tinha uma cláusula declarando, né, falsamente que o imóvel não tinha dívidas ou execuções fiscais. E dois, a prova em áudio na qual o vendedor ele se comprometia em pagar o IPTU com o sinal recebido. Tá? Então, o tribunal entendeu que o conhecimento da compradora, mesmo provado o conhecimento dela sobre as dívidas, porque nas diligências aparecem, né, pessoal, nas certidões tal, que existem dívidas, acabou, neste caso aqui, foi neutralizado pela uma expectativa que era muito legítima, que foi criado pela promessa de quitação, né, que é muito comum isso também nos negócios imobiliários. Às vezes, realmente, o vendedor está endividado e não tem problema, desde que essas dívidas que são relacionadas ao imóvel esteja combinado que elas serão cumpridas, quitadas, que os credores não serão fraudados. Bacana, né? Então, isso é muito comum. Nesse caso aqui, o que o vendedor alegou para não pagar as dívidas? Ele disse, ela sabia que tinha dívidas. Então, não pode alegar o desconhecimento, né? Vamos ver como é que evoluiu isso aqui. O tribunal, então, entendeu que o conhecimento da compradora foi neutralizado pela expectativa, né, criada pela promessa de quitação, e acabou aplicando, olha que pesado, uma cláusula penal de 20% sobre o contrato, R$140 mil, tá, contra os descumpridores do contrato, no caso aqui, o descumprimento no pagamento, né, e quitação dessas dívidas. Então, a escusa do vendedor de que as execuções estavam em nome do pai, né, também foi um dos argumentos que ele lançou, não foi aceita. Tá? Não foi assim, eu declarei que eu não devia nada a ninguém, porque as dívidas estão no nome do meu pai. Às vezes o cara herda um imóvel e ainda está lá o IPTU em nome do pai, né? E aí disse, não, eu disse que a minha declaração não foi falsa, é porque estava no nome do meu pai, mas eu não devo nada. Também isso não foi aceita, essa justificativa. Tá? Então vamos lá. Vamos organizar aqui 4 pontos de vista importantes aqui que nos trazem lições muito, muito relevantes do caso. Então, o eixo do caso aqui, né, foi a interação entre 3 elementos probatórios. Tá? A declaração contratual falsa de que não tinha dívidas, a promessa verbal documentada e o conhecimento prévio do comprador, né? Aliás, a promessa verbal documentada que ele iria cumprir com a quitação das dívidas e o conhecimento prévio do comprador. Então, vamos ver quem que domina essa engrenagem e como é que essas pontas foram amarradas pelo tribunal. Tá? Então, primeiro aspecto. Primeiro, perspectiva. Comprador que detecta a dívida antes de assinar. A regra prática é não comprar com dívidas ocultas, certo? Mas quando a operação ela é fechada com dívidas conhecidas e promessa do vendedor de quitação com o sinal que ele receber, né, que foi o caso concreto aqui, 3 cuidados são muito importantes. 1, gravar e arquivar qualquer manifestação verbal. Pode ser áudio, pode ser mensagem do WhatsApp, que foi o que fez aqui, né, essa compradora. Tá? Teve, então, um efeito decisivo, né, porque estava lá a promessa, mesmo que o contrato não tivesse perfeito, estava lá a promessa de que seria quitado esses valores, documentado por meio de áudios, né, em WhatsApp. 2, inserir no contrato uma cláusula expressa atribuindo a obrigação da quitação para o vendedor, um prazo, uma forma de comprovação, apresentação de comprovantes, até X dias lá do recebimento do sinal. E 3, prevê uma cláusula penal específica vinculada, né, ao descumprimento dessa obrigação. Não só uma multa genérica do inadimplemento, né, mas sim uma cláusula penal específica, tanto que aqui, né, foi invocada, né, para esse caso e gerou, então, esses 140 mil de cláusula penal, né, pelo descumprimento. Tá? Pela tentativa de malandragem. Segunda perspectiva aqui de lição para nós. O vendedor que negocia um imóvel com pendência. Né? Então, o caso é um manual do que não se deve fazer. Tá? O vendedor não deve fazer. Então, a cláusula declarando ausência de dívidas. Não é correto. Se tem dívida, tem que reconhecer as dívidas e dizer qual o tratamento será dado em relação a elas.
Quando elas existem, acaba funcionando como uma prova autoincriminatória, né? Então, converte o vendedor de parte que omitiu em parte que mentiu por escrito. É pior do que omitir, é tu mentir por escrito. O que acabou, então, justificando a aplicação da cláusula penal. Olha o ponto aqui, gente. Então, cláusula penal pesada é de 140 mil porque ele mentiu por escrito. Então, a solução estrutural aqui é a inversa, né? Declarar nominalmente as pendências no contrato e prever um cronograma de quitação, com o vendedor, com o comprador, né? Com a retenção de uma quantia, né? Numa conta vinculada, ou qualquer arranjo, né? Que documentasse, então, como é que seria feito o pagamento dessas dívidas pendentes, né? Do condomínio, do IPTU e etc. Então, fica também uma lição aqui de que, às vezes, até o silêncio, né? Ele é menos perigoso do que a declaração falsa. Declarar falsamente é pior ainda do que o silêncio. Tá? Tanto que foi aplicada essa super, né, pena, digamos assim. Ok? Reforma da sentença, então, né, foi reconhecido aqui, né, foi definida e também foi reformada a sentença para reconhecer o inadimplemento, a incidência da cláusula penal de 20% sobre o valor total, né, que deu R$140 mil, e honorários de 10% para cada parte sobre o respectivo proveito. Tá? Então, ficou dividida aqui as custas em 75% para a autora e 25% para o réu. Quem julgou isso foi o Tribunal de Alagoas, no processo 07.27.415, 24/2016, 802.00001. Né? E aí ficou, então, definida a violação positiva do contrato, deveres anexos de boa-fé objetiva, né? Promessa verbal documentada de quitação, prevalecendo sobre a ciência prévia do comprador. O comprador sabia que tinha dívidas. Sabia, mas isso não o torna automaticamente obrigado a suportar as dívidas do devedor, salvo se tivesse isso sido negociado. Poderia? Poderia. Todos os dias a gente fecha, acompanha negociações em que o vendedor tem uma série de dívidas e a gente coloca dentro do preço. Ele tem 150 mil dívidas e o imóvel custa 300 mil. Então tá, 150 mil do preço vai ser pago por meio da quitação das dívidas e os outros 150 mil entra aí na conta bancária dos vendedores, sem problema nenhum, tranquilamente. Bacana, pessoal? Muito bem, né? Muito bem. Cuidado, prestem atenção, né? Então, em relação às negociações que são feitas por meio, tem due diligence, tem cláusulas declarando a verdade. Então, assim, para mim, mais do que o contrato, tá, bem feito, é a verdade do negócio tem que aparecer na documentação. A verdade do negócio tem que aparecer na documentação. Aparecendo a verdade no negócio e ela sendo tratada e combinada, não fica ruim para ninguém, vai ser blindado o negócio jurídico, dificilmente ele será anulado num processo judicial. Show de bola, bacana? Espero que tenham gostado.